Bem-vindo, Escovador de Byte, bem-vindo ao Debate Creator. Estamos aqui, eu e o Luke, com vocês hoje para continuar nossas aulinhas aí de organização de computadores e continuar brincando com o nosso circuitinho de clock, que você que está acompanhando as aulas aí de organização de computador já viu que foi a aula passada. Para não dizer que eu não mudei nada, eu só troquei aqueles jumpers enormes por fiozinhos pequenos, para que vocês possam ver melhor o circuito enquanto a gente trabalha nele hoje. E a ideia do trabalho de hoje é o seguinte: esse circuito de clock, a gente vai usar ele em muitos laboratórios que nós vamos seguir daqui para frente, porque ele meio que bate o tambor para o computador funcionar. Então hoje nós vamos ver algumas formas de melhorar esse circuito de clock, para que a gente possa regular a velocidade dele e também para que a gente possa debugar o processo de enviar sinais ao computador pelo clock. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, se você está interessado nisso, pega o seu café, senta aí e vem comigo para o laboratório do Byte Creator, que a gente hoje vai brincar com esse cara aqui e vai melhorar esse cara para que ele seja mais útil aí nos laboratórios à frente. Vamos embora! Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui alimentando o nosso circuito de clock, ligando ele, e vocês vão ver que ele está brincando aqui em um determinado período. Ele fica apagando e acendendo, e a gente já falou na última aula que isso funciona pelo tempo em que essa resistência permita que esse capacitor seja carregado e descarregado. Como é um capacitor pequeno, ele vai brincar muito rápido, porque ele vai carregar e descarregar muito rápido, e essa é a lógica principal. Para que a gente possa ver aqui o período no qual isso está acontecendo, a gente sabe que o output desse circuito é aqui no LED. Então nós vamos colocar um jumperzinho aqui na saída do LED, no mesmo pino por onde sai o LED, que é esse pino aqui, ó. Tá vendo aqui a perninha do LED? A gente vai colocar logo do lado dele. E obviamente, como o nosso osciloscópio ele precisa estar ligado no ground, a gente vai pegar o ground aqui do pino do ground, que é esse pino onde está ligado o seu jumper preto aí do ground. Colocando esses dois jumpers aqui, a gente consegue fazer um debug na saída do nosso clock. Então aqui a gente vai ligar a nossa ponta de prova do osciloscópio no ground do circuito, e a gente vai ligar a ponta de prova propriamente dita na saída. E aí, como a gente mede isso com o circuito ligado, a gente vai obviamente ligar o circuito aqui e vai ligar o nosso osciloscópio. Vamos entrar aqui no modo osciloscópio, e aqui a gente já vê um gráfico no nosso osciloscópio, que é um gráfico incrivelmente parecido, para não dizer igual, ao gráfico que a gente vê no datasheet. O gráfico do datasheet está invertido, ele tem um período aqui maior, desce um período menor, e a gente pode ver que esse gráfico se reproduz aqui no osciloscópio, onde a gente vê que tem um período no qual ele fica alto e um período no qual ele fica baixo. Aqui a gente vê que a gente tem muito ruído nesse circuito, mas para o que a gente vai explicar hoje, o ruído é um tanto quanto irrelevante. Então vamos tentar entender o nosso osciloscópio aqui. A gente está medindo 20 mV com atenuação de X1. Vamos aumentar essa atenuação aqui para vezes 10, para que a gente possa ter uma medição um pouquinho melhor. Tá aí. Agora nós estamos aqui atenuando a vezes 10 e estamos configurados aqui com 200 mV, que é o que o nosso queridíssimo datasheet manda a gente fazer. Aqui a gente também vê que o nosso queridíssimo está oscilando, então significa que o clock está enviando sinal, e a gente pode ver isso se a gente diminuir aqui. A gente está com um período aqui de tempo de 20 milissegundos. Vamos jogar esse tempo de 20 milissegundos para um tempo diferente, para que a gente possa ver o clock funcionando. Então aqui, ó, vocês estão vendo que está tendo movimentação. A gente está agora em 5 milissegundos, né? E à medida que a gente for subindo aqui, a gente vai tendo o gráfico. O gráfico, dependendo da medição que a gente usa, a gente chega até um gráfico até bem parecido com o que a gente tem aqui, comparando, né? Se você olhar esse gráfico e esse gráfico, ele é bem parecido.
Nesse gráfico aqui a gente tem a saída do clock, que é o que interessa pra gente. E nesse gráfico aqui a gente tem o gráfico da descarga do nosso queridíssimo capacitor. Eu já falei sobre esse gráfico aqui na última aula, então veja na última aula. Só que nessa aula também, nessa página também, a gente tem aqui as fórmulas que nos permitem calcular os períodos que nós estamos medindo aqui para a gente ver se a gente realmente está mandando como o datasheet quis que a gente mandasse. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa matemática aqui. Então aqui, ó, se nós olharmos as fórmulas matemáticas, nós temos aqui duas fórmulas matemáticas que indicam o que é o período alto e o que é o período baixo. O período alto é o período no qual o clock fica nessa área maior aqui em cima. É o tempo que ele está gastando aqui. E o período baixo é o tempo que ele fica aqui embaixo, na voltagem baixa. E o período total é a soma desse tempo com a soma desse tempo, como a gente pode ver aqui nas fórmulas. Então aqui ele tem a fórmula que calcula o TH, que é o time high, que é o tempo alto, time low, que é o tempo baixo, e aqui ele diz que o período é igual ao time high mais time low. E aí a gente pode fazer usando essa fórmula final aqui, que já é a fórmula devidamente simplificada, ou a gente pode calcular qualquer um desses períodos aqui, se a gente conhecer as variáveis. Quais são as variáveis que a gente tem aqui? O resistador A, o resistador B e o capacitor. Então a gente sabe, quando a gente montou o nosso circuito, que nós usamos inicialmente o nosso registrador A foi o nosso registrador de 1K, que é esse registrador aqui, o resistor, né? É o nosso resistor aqui que está no circuito. A gente também tem um resistor que é o resistor B, que é um resistor de 100K, que é esse resistor aqui no circuito. E a gente tem um capacitor de 1 microfarad, que é esse capacitor que está aqui, certo? Então, se a gente olhar a fórmula, o que a gente pode variar no nosso circuito para que a gente tenha um período diferente? Ou a gente varia os resistores, ou a gente varia o capacitor. Agora, variar o capacitor é muito difícil, porque eu teria que dessoldar o capacitor e soldar o capacitor de volta na placa. Já os resistores tem um macete que a gente pode fazer para alterar isso aqui, e eu vou mostrar para vocês quando a gente for alterar o circuito, porque nós temos um careta chamado resistor variável, que a gente pode, ali mexendo no potenciômetro, a gente pode dizer se a gente quer mais resistência ou menos resistência. E é esse cara que a gente vai adicionar ao nosso circuito. Então, só para a gente fazer a validação aqui do circuito, eu sempre, quando eu gosto de fazer essas coisas matemáticas, eu gosto de colocar os números nas suas devidas ordens de grandeza para que a gente não cometa erro de cálculo, né? Que a gente não faça igual o Sheldon Cooper, que foi procurar o super pesado lá, leu a tabela errado e deu problema, né? Para a gente evitar que isso aconteça com a gente, nós vamos escrever o que é cada coisa. 1K é 1024, só que para padrões de eletrônica a gente chama de 1000, né? Então, 1K é igual a 1000, 100K é igual a 100.000, porque é 100 vezes 1K, que dá 100.000, e 1 microfarad é 0 ponto seguido de mais 5 zeros, então são 6 zeros e 1, então isso aqui é 1 microfarad. E aí a gente pode simplesmente substituir isso na fórmula. Esse 0.693 vem do próprio componente, é uma constante do componente, então você tem que ver lá no datasheet a fórmula, e vocês vão ver que ele coloca essa fórmula como uma constante aqui, ó, certo? E esses são os valores. 1K é 1000, então, por exemplo, aqui, ó, RA mais RB é igual a 100.000 mais 1000. Então, 100.000 mais 1000 dá 101.000. Multiplicado pelo capacitor, que é 0,00006 zeros e 1. E aí a gente chega a uma taxa aqui de 0,069. Zero aqui a gente está na casa dos milhas. Então, o período, esse aqui é o cálculo do período alto. O nosso período alto está por volta de 70 milissegundos.
Então vamos ver isso aqui. Nessa escala aqui de 50 milissegundos, é uma escala muito alta. Vamos baixar para uma escala de 20 milissegundos aqui. E vamos começar a analisar. A gente viu lá que aquela era a fórmula do período alto. Então aqui, ó, 20, 40, 60 e quase metade de mais 20, que daria 10. Ele está oscilando um pouco por causa do ruído de tudo, mas a gente vê... Beleza, a matemática bateu. Por que a matemática bateu? Lembra que cada quadradinho desse são 20 milissegundos pela escala do osciloscópio? Então, 20, 40, 60, mais um pouquinho menos de 10, a gente pode dizer que é 9. 20, 40, 60 mais 9, 69 microsegundos. Que foi exatamente o valor que a gente achou aqui no período alto. E agora a gente tem que calcular o período baixo. O período baixo é a constante vezes o registrador B vezes o C. O registrador B é o de 100K, que a gente sabe que é 100 mil. O capacitor C é igual a 1 microfarad. Então a gente pega a constante, multiplica por 100 mil, multiplica por 0,01 e a gente chega a um valor de 0,069, que também dá mais ou menos 70 microsegundos. Então vamos ver se é isso que a gente está lendo aqui no período baixo. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem um pouco mais de 10, ou seja, isso, a gente tem aqui aproximadamente 11, mais 20, 40, 60. Então aqui a gente está medindo aproximadamente 71. E aí a gente vê que sai um pouco da diferença da matemática. Primeiro porque esses componentes não são perfeitos, a gente não está no mundo perfeito, mas ele está dentro daquele limite de 10%. Então a gente pode dizer aqui que a gente não bateu exatamente na vírgula, mas a gente está muito próximo. E a diferença por conta de repente, ruído aqui na eletricidade, ou componentes que não são perfeitos. Então a gente conseguiu ler o período baixo e conseguiu ler o período alto. E obviamente esse período total aqui, ele tem que ser a soma dos dois períodos. E a soma dos dois períodos é 0,069 mais 0,69, que dá um total de 2 × 9, 18, 138. Então vamos lá, pessoal. Como nós já vimos na matemática, a única maneira de variar esse circuito seria trocando aqui o capacitor, que nós já vimos que é uma opção ruim, ou trocar aqui os nossos resistores. Então eu vou puxar aqui esse resistor de 100K que nós temos aqui. Vamos tirar ele do circuito, lembrando que ele liga os pontos 6 e 7 aqui do TMS, do oscilador 555. E agora nós vamos substituir esse cara aqui, que é um resistor comum, pelo potenciômetro, que é esse cara aqui. É o famoso resistor variável. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender como é que esse resistor variável ele funciona no circuito. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ele tem 3 perninhas, né? E essas 3 perninhas, 2 delas são as pontas do potenciômetro, que indicam o menor e o maior valor possível. E esse cara aqui, esse ponto central, está ligado ao potenciômetro. Então, à medida que eu vou mexendo aqui, eu vou diminuindo a base de contato da resistência, fazendo com que ela fique mais ou menos resistente, dependendo de qual pino que eu estou usando. Então aqui, para facilitar, eu vou colocar esse resistor aqui. A gente pode até medir esse resistor, porque eu acredito que ele seja de 1K, mas essa leitura aqui não está muito legal. Então vamos usar o nosso multímetro para medir qual é o tamanho desse resistor aqui, desse potenciômetro. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a medir aqui o nosso resistor para ver qual é o tamanho dele. Se a gente quiser ver a capacidade total de um potenciômetro, né, ou um resistor variável, a gente mede ele de ponta a ponta, tá? Então a gente mede aqui para cá, e aí a gente está vendo aqui que esse cara aqui está dando 0,89. Ele deveria ser de 1K, mas como é um componente de baixa qualidade, ele está lá na média
E pra gente não vai fazer tanta diferença, então vamos usar ele mesmo. Apesar dele não estar batendo lá, eu acho que ele ainda está dentro da margem de segurança do componente. Mas vocês veem que está bastante fora da margem total do componente, tá? E aí, para a gente medir o quanto a gente está de resistência, a gente mede a partir do ponto central, que é esse aqui, ó. Então, se a gente medir desse ponto central para esse ponto aqui, vocês vão ver que a resistência dele está dando aqui 0,81. Ou seja, não está dando aquele limite máximo, mas ele está próximo do final aqui. Então vamos mexer um pouquinho num ponto mais central, só para a gente ver a variação da resistência. Então aqui agora ele já está em 60, a gente mexeu um pouquinho para a direita. E qual é a diferença desse ponto para esse ponto? É só a diferença de para que lado você quer que rode o potenciômetro. Porque isso aqui na verdade ele tem, imagina como se ele fosse uma agulhinha e ele estivesse andando sobre o meio resistente. Então quando você move ele, você na verdade você está andando com a agulhinha dentro do meio resistente para dizer quanto de meio resistente você quer usar para diminuir a velocidade da corrente. Então agora vamos implementar esse cara no nosso circuito para que a gente possa variar o nosso clock mexendo no potenciômetro. É mais ou menos a mesma lógica que a gente usa quando a gente quer trocar a luminosidade de alguma coisa com o potenciômetro, ou mais comumente, quando a gente quer aumentar ou diminuir o volume de um aparelho de som, por exemplo, que usa um potenciômetro para isso. Então vamos escolher aqui um lugar bacana que a gente consiga mexer o potenciômetro. Vou botar ele aqui, ó. Preste atenção nos pinos que você vai usar. E aí nós vamos usar um jumper aqui, ó, para ligar aqui o pino 6, que é o pino que a gente usa, que tem essa conexão azul aqui, né? Então vamos ligar o pino 6 no centro, no pino central, que é esse aqui. Vai ser esse aqui. E outra conexão que a gente vai fazer agora é o seguinte: nós precisamos de um valor mínimo. Porque acontece, se eu girar esse cara todo para o lado, ele vai dar 0. E 0 é um curto. Então, para a gente impedir que o nosso circuito tenha um curto, nós vamos colocar um valor mínimo aqui na saída, para que quando eu colocar aqui o potenciômetro no valor 0, ele faça no mínimo essa resistência aqui. E esse resistor é um resistor de 1K. Então eu vou colocar esse resistor de 1K aqui, ó, no pino de cima do potenciômetro. E vou ligar aqui no pino 7. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque não focou. Vou ligar aqui no pino 7. Então na verdade o que a gente fez aqui foi trocar aquele resistor de 100K que ficava entre o pino 6 e o pino 7 por esse potenciômetro, que também está ligando o pino 6 com o pino 7. Tá, aqui é o pino 6 e aqui é o pino 7. Só que com um resistor variável de 1K, ou seja, eu posso variar qualquer coisa entre 0 e 1K e um valor mínimo aqui para garantir que a gente não vai fazer um curto-circuito, não vai dar um curto no nosso queridíssimo circuito. Então vamos lá, pessoal. Aqui vocês podem ver que ele está piscando lentamente. E aí, se eu aumentar o potenciômetro aqui, vocês vão ver que ele vai começar a piscar mais rapidamente. Tá vendo como tá acelerando? Já tá bem mais rápido, ó. Agora eu vou virar mais um pouquinho aqui, ó. Ó como ele tá bem mais rápido. E agora eu vou virar aqui. Agora aqui, ó, ele já tá quase atingindo o valor máximo. Aí aqui ele atingiu o valor máximo. E é isso aí. Esse aqui é o nosso circuito de clock pronto, para que ele tenha um resistor variável e a gente possa ajustar. E no futuro, quando a gente precisar debugar os nossos circuitos, se a gente quiser olhar mais devagar o que ele está fazendo, a gente bota aqui no valor mínimo.
E se a gente quiser que ele ande rápido, a gente aumenta aqui. Vamos ver isso acontecendo no multímetro? Então é isso aqui, pessoal. Pluguei o osciloscópio. Vocês estão vendo aqui, ó, como é que o sinal está se mexendo numa determinada velocidade aqui, né? Então o período, lembra, o período começa daqui para cá. E agora vamos começar a mexer aqui para a gente ver a variação do sinal. Então aqui, ó, tá vendo como o período está reduzindo? Ó, olha como o período reduziu. Agora se a gente mexer mais um pouco, ó, vai reduzir ainda mais, ó. Lembrando que aqui a gente está na escala de 200 milissegundos. Tá vendo como está praticamente parado? Ele está praticamente parado aqui, mas a gente sabe que está oscilando porque a gente vê o padrão gráfico aqui. A gente pode ver melhor até, ó, se a gente mudar a escala aqui, ó. Ó, quando a gente mudou para uma escala para 50 milissegundos, você vê que tem oscilação. Mesmo com o LED parado, a oscilação é tão rápida que a gente não consegue ver. E aqui, ó, eu vou mexendo. E aí vocês vão vendo que o período vai aumentando. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as aulas de laboratório estejam sendo produtivas para você. A gente vai usar esse circuito de clock muitas vezes ainda, porque nós vamos brincar bastante com os outros componentes dos computadores. E o clock, ele, como eu já expliquei nas aulas anteriores, ele é o que bate o tambor e indica como é que os componentes vão trabalhar de forma unificada. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, um beijo e nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creators, comandante de bytes. Hoje nós vamos ter uma aula muito bacana de organização de computadores, onde a gente vai continuar na nossa saga de escrever aqui o nosso clock, de construir o circuito do nosso clock, que vai permitir que a gente debugue diversos aspectos de um computador à medida que a gente for montando eles. Então se prepara para a aula, porque hoje nós vamos fazer um botãozinho que vai permitir a gente mandar pulsos do clock um a um para o nosso computador feito na breadboard, para que a gente possa debugar à medida que a gente for trabalhando com os outros componentes, for montando esses componentes. Então, vem comigo para o laboratório que a gente tem muita coisa para implementar hoje. Esse aqui é o circuito da aula passada. Se você viu a aula passada, você sabe montar esse circuito. A gente controla o clock aqui pelo potenciômetro, fazendo ele mais devagar ou mais rápido para a gente poder debugar o clock à medida que a gente for trabalhando com ele. Só que algumas vezes, quando a gente for trabalhar com esse clock, a gente vai querer dar a instrução à instrução. E para que a gente possa dar instrução a instrução aqui no clock, nós vamos adicionar nesse nosso circuito um botão. E esse botão, a gente vai pressionar o botão, ele vai mandar uma instrução. E aí a gente vai poder debugar melhor os componentes de um computador, mandando instrução a instrução. Cada um. Então você obviamente vai precisar desse botãozinho aqui, botãozinho de pressão normal. Vem em qualquer kit aí de eletrônica, um LED. Toda vez que a gente liga um LED, a gente precisa de um resistor para impedir que ele exploda. Já expliquei isso em outras aulas. E esse resistor aqui, se não me engano, é de 220 ohms. Vamos testar aqui no MOS Tester para a gente ver o tamanho dele certinho. Tá aí, ó, 216 ohms, que é 220, né? Mas o nominal dele aqui tá dando 216. Como a gente está usando um resistor 216, ele vai ficar bem brilhante. Lembra que eu expliquei lá na aula de LED que quando a gente usa, a gente pode ditar a luminosidade dele pela resistência? E esse aqui é um resistor que a gente vai usar para ligar o botão no ground. E esse cara aqui é um resistor de, vamos testar. Esse aqui é o de 1 mega. 1 mega ohm. 1000 ohms. Ou melhor, 1 mega não, né? 1K. 1K ohms. Então vamos desligar aqui o nosso circuito e vamos começar. Vamos botar o nosso botão aqui numa posição bem central aqui, tá? E aí vamos ligar o nosso LED. Vamos botar aqui a perninha dele
o cátodo aqui e o anodo para cá, para que ele fique nesse botão aqui, no primeiro pino do botão aqui de baixo. Vamos ligar ele ao ground usando o resistor de 220. Se a gente botar o resistor de 1 mega aqui nele, ele não vai brilhar, porque praticamente não vai ter energia. Aqui a gente está ligando do ground para o anodo, o cátodo aqui. A gente obviamente vai precisar alimentar o botão aqui com 5 volts, então eu vou botar aqui no botão, eu vou ligar os 5 volts aqui. E para que o botão fique aterrado, a gente vai pegar esse cara aqui de 1 mega e vai ligar aqui no mesmo pininho onde você ligou o cátodo do LED. Então o esquema vai ficar assim, ó, olhando aqui, ó. Aqui o botão, no primeiro pino do botão vai os 5 volts, no segundo pino do botão vai o resistor de 1K e o cátodo do LED, no anodo do LED vai o resistor para impedir que o nosso queridíssimo LED exploda, ligado aqui no ground. Agora vamos alimentar esse circuito, e agora vocês vão ver, quando a gente aperta aqui o botão, ele acende o LED. Então isso aqui, ó, vai permitir que a gente mande uma a uma as instruções. E agora o que a gente precisa é o seguinte, esses botões aqui, esse tipo de botão é um botão de baixa qualidade. Então muitas vezes quando a gente aperta esse botão aqui, algumas vezes ele manda mais de uma instrução, porque existe um efeito nesse botão chamado bouncing. Então se você levar esse botão no limite sem terminar de apertar, eu não sei se eu vou conseguir gerar esse efeito aqui para vocês, ele pode clicar 2 vezes e fazer 2 instruções ao invés de uma. Então a gente vai pegar outro circuitinho 555, como esse aqui, e a gente vai construir um circuito para fazer o debounce desse sinal, para a gente garantir que toda vez que a gente apertar aqui esse botão, ele vai mandar verdadeiramente só uma instrução para o nosso computador e a gente não debugar errado uma coisa sem querer. Então pessoal, vamos lá. Vamos entender agora o que a gente fez aqui. Aqui a gente hookou o nosso botão. O primeiro pino do botão ele está ligado no ground, enquanto o segundo pino do botão, que antes era ligado no LED, ele tem aqui a resistência para mandar a corrente correta. Só que ao invés de nós ligarmos ele no LED, a gente ligou ele no pino 2 do nosso queridíssimo oscilador 555. O pino 1 do oscilador 555 a gente sabe que é o ground, então a gente botou no ground. E o 555 ele é alimentado pelo pino 7, então a gente pegou o pino 7 e ligou nos 5 volts. Então aqui, vamos lá, esse aqui é o 5 volts, está ligado no pino 8, desculpa, e no pino 1 está ligado o ground. Aqui, o pino 2 a gente conectou no botão. Aqui, o pino 3 a gente conectou o LED. O pino 4 não tem conexão nenhuma por enquanto. Lembrando que toda vez que a gente conecta o LED, a gente precisa botar uma resistência. Esse aqui é aquele resistor de 220, para impedir que o LED exploda. Aqui, no pino 5, a gente não conectou nada. A gente conectou o pino 6 ao pino 7. E no pino 6, a gente colocou um capacitor de 1 microfarad. No pino 7, a gente conectou um resistor de 1 mega ohms. E eu já disse aqui no pino 8 a alimentação. Então o que vai acontecer aqui? Com esse circuito montado, toda vez que a gente apertar esse botão aqui, o botão vai fechar o circuito e o oscilador vai temporizar para que toda vez que a gente aperte aqui, o LED fique aceso por 1 segundo.
E por que ele vai ficar aceso exatamente 1 segundo? Porque a matemática do resistor com o capacitor é perfeita. Aqui a gente está somando 1 mega, aqui a gente está tirando 1 mega. Então isso multiplicado por isso vai dar 1. Como vai dar 1, o período aqui tem que dar 1 segundo. Então vamos configurar aqui o nosso osciloscópio para que a gente possa ter uma leitura legal. A primeira coisa que a gente vai fazer é conectar ele para a gente ter uma atenuação de 10x, que a gente está com atenuação de 1x só, então vamos apertar aqui. Tem que botar lá no run. Pronto, agora estamos com 10x de atenuação. Vamos colocar aqui o período para 1 segundo. E vamos colocar lá para 200 milivolts. E agora vamos dar o run. Então vamos lá. Vamos apertar o botão e vamos ver se o período que a gente configurou aqui no Circuit Debounce dá 1 segundo. Olha lá, ele fez. Mas ele não deu 1 segundo. Ele deu bem menos de 1 segundo. Então, muito provavelmente, eu configurei aqui. Ou eu estou usando... Ou esse capacitor não está dimensionado corretamente, ou esse resistor não está dimensionado corretamente, porque ele não ficou 1 segundo exato. Mas aqui, ó, vocês podem ver que mesmo apertando, ele não está ficando 1 segundo. Olha lá, ele está ficando, na verdade, o período que eu mantive apertado. Não é o que a gente quer. A gente quer que a gente aperte e ele fique 1 segundo. Então tem algum erro nesse circuito aqui. Vamos tentar descobrir qual é o erro. Então vamos lá, pessoal. Como eu não tinha aqui um resistor maior, porque na verdade eu descobri que o problema do circuito é que a gente estava usando um resistor muito baixo. A gente estava usando um resistor de 1K, quando a gente deveria estar usando de 1 mega, né? Como o maior resistor que eu tenho aqui é o resistor de 10K, eu peguei um resistor de 10K e coloquei um capacitor maior. E aí, fazendo a matemática desse capacitor com esse resistor, a gente conseguiu o tempo de 1 segundo que a gente queria. Então aqui, ó, eu vou apertar o botão e vocês vão ver que o período está quase 1 segundo ali, ó. Que é o que a gente queria desde o início. Então, quando a gente apertar o botão, a gente sabe que ele vai temporizar por pelo menos 1 segundo. E aí a gente garante que a gente não vai ter o bouncing, porque o circuito 555 está garantindo que cada pressionada de botão vai ter pelo menos 1 segundo. E é isso, e é esse o efeito que a gente queria conseguir com esse circuito de hoje. E aí, galera, gostaram da aula de hoje? Acho que vocês curtiram, sim, porque hoje vocês aprenderam a configurar o nosso oscilador 555 nos seus 2 modos principais, o modo estável e o modo monostável. E agora nós temos um clock quase que praticamente funcional para que a gente possa continuar a estudar os outros componentes do computador. Falta muito pouco. Na próxima aula nós vamos aprender como trocar de um modo para o outro apertando uma chavinha. E aí a gente vai conseguir finalmente passar para os outros componentes do computador e usar o nosso clock para mandar instruções para esses outros componentes e debugá-los para que a gente possa entender melhor como eles funcionam. Aproveitando que hoje a aula só teve 12 minutinhos, foi uma aula muito rápida, nós também vamos aproveitar para fazer aqui um anúncio da galera dos amigos do Retrópolis,
porque a RetroRio vai acontecer aí nos dias 9 e 10 de junho. Para quem não sabe, a diferença da RetroRio para a MSX Rio é que a RetroRio ela é mais abrangente. Você não leva só computadores da linha MSX. Você leva computadores da linha TRS-80, Amigas, Amstrad, TK-90. Então, quem quiser conhecer esses computadores aí diferentes, né? Diferentes não só... Vai ter MSX também, se você curte... Se você é igual a mim, tarado pela MSX e quer ver MSX, vai ter MSX. Mas se você gosta de Apple, se você gosta de MC1000, se você gosta de Color Computer, vai ter um pouquinho de cada coisa lá exposta. Então, só para dar o serviço aqui, a RetroRio vai ser das 10 às 18 horas, nos dias 9 e 10 de junho. Eu, do The Byte Creator, vou estar presente no dia 9 de junho. E ele vai ser no mesmo lugar de sempre, vai ser no Lar do Meyer, que fica na Rua Garcia Redondo, 103, no Caxambi. A entrada é gratuita, mas se você quiser expor um computador ou quiser botar uma banquinha para vender seus retro games, suas retrotralhas, tem que entrar em contato com a galera do Retrópolis e fazer a solicitação da mesa lá pelo site deles, e tem uma taxinha lá que você paga para ter a mesinha. Então, para vocês aí que acompanharam o vídeo de hoje, muito obrigado. Para você que vai comparecer à RetroRio, bota aqui nos comentários do canal, vou comparecer na RetroRio sim. E de repente a gente troca ideias, se vocês quiserem tirar dúvidas de programação, dúvidas sobre qualquer coisa, eu tô em dúvida ainda do que vou levar ou não. Eu tô em dúvida se vou levar o Amiga 1200 ou se eu vou levar o Turbo R A1ST. Mas independente do que eu for levar, eu vou estar lá e a gente vai poder bater papo. Então, um grande beijo e, acima de tudo, nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao Laboratório de Informática do The Byte Creator, meu queridíssimo escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui para dar continuação na nossa aula de organização de computadores e nós já vimos aqui o nosso circuitinho de clock. A gente já criou ele em 2 estados, a gente já criou aqui no estado monostável e já criamos no estado não estável o nosso clock, onde aqui a gente tem o estado não estável, onde ele fica blinkando, ou seja, nenhum dos 2 estados é estável, e o modo estável é o modo dele desligado, e quando a gente aperta o botão ele liga, por isso que é o modo monostável. Hoje nós vamos começar a criar o circuito que vai nos permitir, ao nosso computador feito na placa de prototipação, escolher qual dos 2 clocks ele vai usar. Mas para a gente possa fazer isso, hoje nós vamos ter que criar um outro estado, o último estado do processador 555, que é o estado biestável, ou seja, a gente vai ter uma chavinha como essa aqui, onde a gente vai ligar essa chavinha na protoboard, e apertando o botão ele vai ficar no modo ligado e desligando o botão ele vai ficar no modo desligado. E aí sim nós teremos o último modo do temporizador 555, que é o modo biestável. Então vamos lá, galera, vamos para a aula que hoje tem muita coisa para a gente aprender e vamos tocar o burro. Então, pessoal, o primeiro desafio que a gente vai ter que superar aqui quando a gente estiver falando disso é que a nossa chavinha que nós vamos usar, que é essa chave aqui, ela não encaixa diretamente aqui na protoboard, tá vendo? Se a gente tentar colocar ela na protoboard, ela não tem o tamanho ideal para entrar na protoboard entre as 2 linhas, como a gente vai precisar. E a gente vai precisar porque esse botão ele atende a 2 ligações. Então aqui a gente tem, ó, por exemplo, esses 3 caras aqui. Esse aqui é o ground, esses 2 é para cada estado. Então, por exemplo, um lado desse é para quando ele está fechado, o outro lado é para quando ele está aberto. E eu tenho um segundo set de botão independente que também é controlado pelo mesmo botão. Então, para que a gente consiga colocar isso aqui na protoboard, nós vamos precisar usar alguns pinos. Uns pinos como esses aqui. Então, o que a gente vai fazer? A primeira etapa da nossa montagem vai ser soldar esses pinos aqui na chave, para que a gente possa colocar esses pinos na protoboard direitinho e a gente possa encaixar a chave direitinho na protoboard. Então, pessoal, para começar a preparação, a gente vai pegar aqui os pininhos, vai prender aqui com o alicate e vai vir aqui, vai prender aqui com o alicate
E com um outro alicate aqui, um alicate de ponta, a gente vai pegar aqui, vai quebrar até que a gente consiga fazer os 6 pininhos que a gente precisa para nossa chavinha. Nossa chavinha vai precisar de 6 pinos. Então aqui eu já separei 2 e nós vamos repetir esse processo aqui até que a gente tenha 6 pinos prontos para ser soldados lá na chavinha. Então agora nós vamos preparar aqui o nosso ferro de solda, né? Vamos estanhar ele bastante para a gente poder limpar ele. Lembrando que a esponja vegetal tem que estar úmida, né? E é sempre bom também a gente ter aqui o bombrilzinho metálico, também ajuda a limpar o ferro. E nós vamos estanhar bastante o ferro, porque a gente vai ter que estanhar aqui os pezinhos da chavinha. Então você vai fazer o contato e vai dar um blobzinho de solda em cada um dos pezinhos. Para que eles fiquem bem estanhados. Pode estanhar bastante aqui. Cuidado para não tocar na parte plástica, para não ferir a chavinha e ficar uma coisa feia. Depois que você estanhar bastante as perninhas da chave, tome cuidado para não fechar contato entre as perninhas. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai estanhar também, que a gente vai usar uma pinça, né? Vai colocar a parte menor vai colocar a parte menor aqui e vai dar um toque. Até que ele grude. Ficou bem torto, mas a ideia é essa. É que a gente consiga fazer isso 6 vezes para conseguir botar a chavinha lá na nossa queridíssima protoboard. Ih, acho que eu quebrei a chave. Então agora, pessoal, com a chavinha ligada aqui, como é que a gente vai testar o nosso modo biestável, né? Vamos colocar um LED aqui e um LED aqui só para testar a nossa chave. E aqui no ground a gente conecta um resistor de limitar a corrente para os nossos LEDs não explodirem, né? Ligado no ground da chavinha. Então aqui eu tenho um resistor de 320 ohms. Aqui eu tenho um LED vermelho e um LED verde. Então vocês vão ver agora que se eu apertar a chavinha, ele vai variar. Agora eu estou nesse modo verde estável, porque ele não blinca. E agora eu estou nesse modo aqui estável, porque ele não blinca. Então isso aqui é o que a gente chama de modo biestável. E agora, lembra que eu falei com vocês na aula passada sobre o tal do bouncing, do efeito de bouncing, que tinha nessa chavinha aqui? Essa chavinha aqui, ó, ela tem o bouncing, né? E a gente teve que montar todo aquele circuito de debounce.
Essa chave aqui também tem. E a gente consegue ver bem melhor na chavinha quando a gente vai apertando ela bem devagarzinho. Se a gente for apertando ela bem devagarzinho... Olha, tá vendo que nenhum dos dois está aceso? Como nenhum dos dois está aceso, significa que esse botão aqui, ele existe um modo em que ele não passa nenhum dos dois. E isso pode gerar o mesmo bug que a gente teve nesse botão aqui. Então a gente vai ter que fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez aqui, para fazer o debounce desse circuito. Só que dessa vez nós vamos fazer esse debounce de uma forma diferente, para que esse botão também esteja debounced e a gente consiga usar ele para selecionar um dos dois clocks quando a gente precisar. Até para demonstrar para vocês como é que isso aqui poderia funcionar selecionando os dois clocks, olha só que bacana que eu vou fazer aqui. Ó. Vou desligar o circuito, vou tirar os LEDs, vou tirar o resistor e vou pegar aqui um jumper só para ligar ele no ground aqui. Agora que a gente ligou aqui no ground, né, no pino central, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o output desse primeiro clock aqui, que é o mesmo onde fica esse LED aqui, ó. É o mesmo onde fica esse LED aqui. Então vamos plugar aqui e vamos levar esse LED para esse primeiro pino aqui, ó. E vamos pegar o output desse segundo LED aqui, que é o nosso outro modo do clock. Vamos colocar aqui e vamos puxar para o segundo pino da chave e vamos alimentar o nosso circuito. Olha aqui agora, como eu apertei a chave, eu estou usando esse clock aqui. Se eu apertar aqui, ó, nada acontece. Esse clock aqui não acende, tá vendo? Agora, se eu trocar a chave e apertar o botão, ele acende. Tá vendo, ó? Ele acende. Então aqui, ó, nós já podemos selecionar que clock nós queremos usar de acordo com a chavinha que nós apertamos. Só que, obviamente, isso aqui não está debounced e a gente vai ter que fazer na próxima aula, porque nesse momento a nossa aula acabou, um circuito aqui que permita fazer o debounce desse cara e permita fazer os outputs deles saírem desse botão. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, que tenha sido legal. Esse circuito ainda vai evoluir um pouco mais, a gente ainda vai trabalhar nele para que a gente possa ter a lógica toda bonitinha aqui do clock, da seleção, debounce, de tudo direitinho. Mas esse é assunto para a próxima aula de organização de computadores. Então fique ligado aí que muito em breve a gente vai ter mais uma aula de organização onde a gente vai continuar nesse processo. Eu também vou aproveitar fora da câmera, vou tentar dar uma limpada nesses fios para deixar o circuito um pouco mais limpo, para vocês poderem entender melhor, que já está a fiação, já está começando a ficar muito cheio de coisa aqui. Então vou trabalhar isso fora das câmeras e aí aguardo vocês na próxima aula. Um grande beijo e nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Tá lembrado que na última aula a gente pegou lá o nosso circuitinho. Eu tinha prometido que eu ia remover o macarrão, colocar fios menores, já tá feito aqui, ó, agora tudo bonitinho para vocês verem bem. E na última aula a gente soldou essa chavinha aqui e explicou para vocês um pouco sobre o modo biestável. E aí na última aula eu deixei aberto para vocês que esse circuito aqui, ele teria a chavinha que a gente pode ligar e desligar para selecionar um dos clocks, mas que esse botão também sofre do mesmo problema desse botão aqui, que é o efeito de bouncing. Ou seja, de rebote. Às vezes você aperta aqui e ele manda dois pulsos em vez de mandar um só. E quando você está debugando um computador em binário, isso é muito ruim, porque se você der 2 pulsos, você pode perder uma instrução.
Então hoje nós vamos montar, aproveitando que a gente vai ter que fazer o debounce dessa chave aqui, nós vamos montar uma outra forma de fazer o debouncing dessa chave, usando de novo o nosso circuitinho, o 555, né, o 555, oscilador 555. Então vem comigo que hoje nós vamos fazer o debouncing desse botão e ter o nosso selecionador de clocks no modo bistável. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, assiste às aulas anteriores, começa aí na nossa playlist, a playlist está aí, tem o link para a nossa playlist de organização de computadores aqui na descrição do vídeo. Então, se você está flutuando aqui no éter e não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando, assiste a playlist do início. Então, sem mais delongas, vamos embora, galera. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está trabalhando com 555 é alimentar ele. Então, para alimentar ele, a gente usa o pino 1, que é esse pino aqui, né? Esse pino, primeiro pino, e o pino 8, que é esse aqui, que são os dois pinos de cima. No pino 1, a gente coloca o ground, como a gente sempre faz. Então vamos botar o nosso ground aqui. E no último pino, no pino 8, a gente vai ligar os 5 volts. A gente vai pegar aqui, vai colocar os 5 volts aqui e ligar os 5 volts aqui. E com isso, o nosso 55 está alimentado. Agora nós temos que fazer uma conexão em um pino aqui que a gente nunca usou antes, que é o pino 4. O pino 4 do nosso queridíssimo 555 nada mais é que o botão de reset. Então, quando a gente faz uma ligação no botão de reset, quando a gente manda um sinal para cá, ele meio que faz um curto-circuito aqui e reseta o nosso queridíssimo 555. Então, para que a gente possa fazer isso, eu vou colocar aqui no pino de reset e vou colocar aqui na primeira entrada da chavinha, da nossa chavinha, do nosso switch que a gente acabou de colocar aqui. E agora nós vamos fazer uma ligação do nosso queridíssimo pino 2, que é o pino do nosso trigger, para segunda entrada aqui da nossa chavinha. Então a gente vai colocar aqui no pino do trigger, que é o pino 2, que é esse pino aqui, e vamos ligar ele na terceira perninha da chavinha aqui, porque aí quando a gente setar ou desetar aqui, quando a gente, na verdade aqui no circuito de hoje, aqui dentro do 555, tem uma coisa que a gente chama set reset, um circuito de setar e resetar. Eu vou explicar isso mais tarde, quando a gente tiver o circuito montado, então fica tranquilo que eu vou explicar tudo isso para vocês com calma, tá? Mas o que vocês precisam saber agora é que dentro do 555, que é esse cara aqui, existe um SR LET, um Set Reset LET, e nós vamos usar ele para fazer o debouncing de hoje. Então ligamos aqui, e é claro que a nossa chavinha também tem que estar aterrada. Então aqui no pino central da chavinha, no pino do meio, você também vai ter que conectar esse pino central no terra. Então vamos aterrar ele aqui também, certo? Uma coisa que a gente quer nesse circuito é que o pino 2 e o pino 4 recebam 5 volts se não houver um reset, para a gente garantir que eles vão estar recebendo 5 volts. Para isso, nós vamos usar 2 resistores de 1K. Nós vamos colocar um resistor de 1K ligado entre os 5 volts e o pino 2. E nós vamos pegar outro resistor de 1K e vamos ligar entre o pino 4 e os 5 volts. Aí vai ficar ligado aqui. Esse aqui ficou pequeno. Eu vou trocar aqui. Então esse aqui que está grandão aqui. Então agora eu já peguei outro resistor de 1K aqui. Eu torci as perninhas dele para ele ficar legal. E vou colocar ele aqui no pino 2. Então vamos ligar 5 volts no pino 2. Então aqui, tanto no pino 2 quanto no pino 4, eles têm que estar recebendo 5 volts aqui. Então a gente bota um resistor para garantir que eles vão receber uma voltagem adequada, 1K aqui, para te garantir, e ligado nos 5 volts para garantir que esses dois pinos vão receber 5 volts, exceto quando o pino de reset estiver ativado. Quando o pino de reset estiver ativado, o SR LET vai cuidar disso. Agora vamos ligar o outro lado do circuito.
O pino 6 é o nosso limitador, que dizia lá quando a gente vai carregar e descarregar as coisas. Só que dessa vez a gente não vai carregar nem descarregar nada, então a gente não precisa do pino. Toda vez que a gente não precisa do pino, a gente aterra ele. Então esse aqui é o pino 5, esse aqui é o pino 6. Então vamos aterrar o pino 6 aqui. Vamos ligar ele no ground para aterrar ele. Então pino 6 aterrado, pino 5 ligado nos 5 volts. Obviamente, se nós também não vamos carregar nem descarregar nenhum capacitor, porque a gente está vendo aqui que a gente não tem nem capacitor nesse circuito, a gente também não precisa conectar o próximo pino, que seria o pino 6, porque esse aqui é o cara que manda lá o sinal de charge para o capacitor. A gente não tem capacitor e não precisa ligar. Então temos aqui desse lado, vamos ter os 5 volts, o ground e o nosso capacitorzinho para remover o ruído que a gente vai botar agora. Então vamos reduzir o ruído aqui, como manda lá no datasheet do nosso queridíssimo 555. Isso aqui é um capacitor de 0.01 microfarad, ou como diria o outro, 1 picofarad. Então vamos ligar ele aqui. Então vamos colocar ele aqui no ground para reduzir o ruído, né? Então vamos botar esse cara aqui. Ai caramba, tá difícil de ver, tinha que ter colocado minha lupa. Espero que vocês estejam vendo bem aí. Então aqui tá ligado do ground pro pino 5. E como a gente não ligou aqui no de cima, vamos reduzir um pouquinho mais o ruído e vamos colocar outro capacitor idêntico, 0.01 microfarad, vamos colocar ele também no pino 5 aqui, também ligado no ground, na ideia de reduzir o ruído. Vai ser complicado porque esse capacitor está bem no meio aqui. Mas vamos lá, vamos tentar. Aqui, botar aqui, botar aqui. Se vocês quiserem também reduzir ainda mais o ruído, vocês podem botar um capacitor desse também aqui nas fontes de eletricidade, que também vai reduzir um pouquinho o ruído. Mas como isso aqui é só para mostrar o clock para vocês, acho que a gente não precisa, a gente já reduziu o ruído demais. Agora vamos ligar esse circuito na elétrica e vamos testar se está tudo funcionando direitinho. Circuito devidamente conectado na elétrica. Agora vamos fazer o seguinte, vamos botar um LED no output desse cara aqui, para que a gente possa ver o que ele está mandando. Então esse cara aqui vai ter que ter um LED também. Como a gente já usou verde aqui para os dois, vamos escolher uma corzinha diferente. Vamos pegar um LEDzinho vermelho aqui e vamos conectar esse LEDzinho na saída desse cara aqui, que vai ser a saída final. Então aqui nós vamos ligar o nosso LED para a gente ver a resposta lá no pino 3, que é o pino que tem a resposta. Então vamos procurar aqui o pino 3, que não está conectado a nada. Certeza que a gente está ligando no lugar certo. Vamos ligar aqui no pino 3. Lembrando que o catodo fica no pino 3 e o anodo vai ficar num outro pino aqui. Então vamos colocar aqui o catodo no pino 3, se ele resolver entrar. Então catodo no pino 3, anodo em um pino qualquer. E nesse pino qualquer, vocês sabem, né? Toda vez que a gente liga um LED no nosso circuito, a gente precisa garantir que ele não exploda. Nós vamos botar aqui um resistor de 330 no mesmo pino do LED, ligado no ground, para a gente garantir que o LED vai ter o seu resistor limitador de corrente, para que ele não exploda. Então espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí, porque eu não estou conseguindo ver nada aqui, porque eu estou brigando com a câmera e com o setup aqui, mas demora, mas vai, tá aqui. Então teoricamente está tudo ligado. Vamos testar esse troço agora, vamos ver o que acontece. Smoke test. Então agora nesse momento, com o circuito ligado, o que a gente ganhou? Aqui vocês vão ver que se eu apertar a chavinha, o LED vai ligar. Tá ligado? O LED vermelho aqui. Se eu desligar a chavinha, o LED está desligado. Não é nada assim que chega, uau, que maravilha, Manel, você já tinha conseguido fazer isso antes, sem precisar montar esse circuito todo. Mas a vantagem é que agora essa chavinha está totalmente sem kick, ela não tem mais kick. Se eu apertar ela aqui até o final, vocês vão ver que não tem mais kick. Eu ligo, ela desliga, eu ligo, ela desliga. Não existe mais kick. Como não tem mais kick, ela agora está pronta para receber as saídas, só que para ela receber as saídas, nós vamos ter que fazer toda uma lógica
de clock para selecionar os clocks. E agora isso é matéria para o próximo vídeo, então fique aí, continue montando o nosso circuito. De novo, fora das câmeras eu vou tirar esse macarrão e vou trocar por fios menores, para que o nosso circuito fique bem visível na hora que a gente for montar a lógica. Mas essencialmente você agora tem 3 estados. Você tem o estado monoestável, ou melhor, esse aqui é o modo não estável, porque ele sempre fica brincando, ele fica acendendo e apagando, então nem o modo apagado é estável, nem o modo aceso é estável. Aqui, nesse clock, você tem o modo monoestável, porque ou ele está apagado ou ele está aceso. Então, como ele tem sempre um modo estável, ele é o modo monoestável. O modo estável é o modo desligado, e quando você aperta, você interrompe e ele vira outro modo. Então esse aqui é o modo monoestável. Então esse aqui é o modo não estável, esse aqui é o modo monoestável, e esse modo aqui é o terceiro que faltava, que é o modo bistável. Ou ele fica constantemente aceso, ou ele fica constantemente apagado. E a gente define isso apertando a chavinha. Então aqui nós temos as 3 modalidades de clock que nós conseguimos montar com o nosso 555. E agora basta a gente construir a lógica de seleção de qual deles a gente vai usar na hora que a gente estiver debugando o nosso computador de breadboard. Então, é isso. Muito porreta a nossa aula de hoje, né, pessoal? Nosso circuitinho está ficando cada vez melhor e logo logo esse pequeno clock que a gente está fazendo hoje vai se tornar um computador prototipado aí para a gente testar todas as características dos nossos computadores que nós estudamos aqui. Então se prepara, porque na próxima aula a coisa vai começar a esquentar. Lembra lá nas aulas de matemática, lógica matemática, que a gente falava daqueles AND, OR, NOT, todos aqueles operadores lógicos que nós estamos aprendendo lá na lógica matemática? Pois é, agora eles vão começar a ficar úteis, porque na nossa próxima aula de organização de computadores, nós vamos começar a olhar as portas lógicas para a gente montar a lógica do nosso clock, que vai selecionar qual dos 3 clocks a gente vai usar. Então, olha aí, para você que estava achando que a aula de matemática, de lógica matemática não servia para nada, logo logo a gente vai estar usando esse conhecimento aqui nas aulas de organização. Então fica ligado que as próximas aulas vão ser muito legais e a gente vai começar a trabalhar com coisas um pouquinho mais complexas e muito mais divertidas de trabalhar. Então um grande beijo, nunca se esqueça, seja feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui, eu, você e Luke, para mais uma aula de organização de computadores. Vamos continuar aqui com o nosso clock. E hoje nós vamos fazer uma coisa muito bacana, muito legal, porque nós vamos fazer uma verdadeira aplicação prática de toda aquela groselha que a gente aprendeu lá na lógica, lá nas aulas de lógica matemática. A gente falou sobre AND, OR, NOT. Hoje nós vamos usar tudo isso aqui no circuito eletrônico. Então, se você não assistiu às aulas de lógica matemática, dá uma olhada lá na playlist de lógica matemática, porque hoje a gente vai aprender a implementar algumas lógicas nesse clock para a gente poder selecionar o clock de forma direta usando lógica discreta dos componentes eletrônicos. Então vem comigo que a aula de hoje vai ser interessantíssima para você que quer aprender a programar usando eletrônica. Então vamos lá, galera. Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar a aula de hoje, nós vamos precisar de alguns componentes que a gente chama de portas lógicas dentro da eletrônica. Um deles é o 992, que vai ser a nossa porta OR, que nós vamos precisar hoje para utilizar. Nós vamos precisar do 614, que é a porta lógica AND, que nós também vamos precisar para o circuito de hoje. E a porta NOT, que é a 1036. E eu vou mostrar esses chips para vocês aqui agora. E vou, inclusive, além de mostrar esse chip para vocês, eu vou colocar aí na descrição do vídeo o nome completinho dos chips que vocês vão precisar pedir para poder montar o circuitinho de vocês. E também vou colocar o datasheet de cada um desses caras para vocês. Então vamos pegar aqui primeiro esse careta aqui, que é o nosso NOT, que é esse nosso amiguinho aqui. Vou esperar ele focar. Espero que vocês estejam vendo bem aí. A descrição dele, do part number dele e do nosso queridíssimo datasheet vai estar. Então vou separar ele aqui para ele ser o nosso NOT. Além desse cara, nós vamos usar a porta OR, que vai ser esse caretinha aqui.
que também vai entrar no nosso circuito. Espero que vocês estejam conseguindo ver ele bem aí. Esse cara aqui vai ser o nosso OR. Então aqui a gente vai ter NOT, OR e o AND, que é esse careta aqui. Então vamos separar ele também. E esse cara aqui vai ser o responsável pelo AND da nossa lógica. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí. Não sei se os focos ficaram legais. Espero que sim. Vamos começar a entender agora como é que nós vamos usar esse cara aqui no nosso circuito para a gente poder selecionar um dos três aqui quando a gente quiser, na hora que a gente quiser. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a montagem do nosso amiguinho aqui. Trouxe uma protoboard de ajuda para a gente poder entender melhor. E aqui, ó, aqui eu instalei o nosso chip, o nosso inversor ou a porta NOT. E como é que a gente funciona aqui nesse cara? Se a gente ver a pinagem aqui, ó, o pino 1 e o pino 8 são respectivamente a alimentação e o ground. Então aqui, se a gente olhar, ó, o primeiro pino, que é esse pino aqui, a gente colocou 5 volts nele para alimentar. E nesse último pino aqui, que é o pino 8, a gente colocou o ground para alimentar. E aqui nós colocamos um LED no nosso queridíssimo pino 2. Por que a gente colocou no pino 2? Se a gente olhar aqui a pinagem desse cara, o pino 2, que é esse cara aqui, ó, ele é a saída invertida do A. E o A é o pino 1. Minto, é o pino 3. Então, o que entrar no pino 3 vai ser invertido no pino 2. Então o LED está ligado aqui para a gente ver se ele realmente está invertendo a carga que entra aqui. E aqui, ó, a gente colocou no pino 2. Espera aí que eu soltei aqui. E aqui, ó, a gente colocou no pino 2, alimentado direto no 5 volts. Então aqui, ó, como ele está recebendo 5 volts aqui, ou seja, a voltagem está alta aqui, o LED está no 0. Ou seja, se ele está recebendo um 1 aqui, ele está invertendo para o 0, ou seja, o LED está desligado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos desligar esse cara aqui. E olha que legal, a gente desligando esse fio, vocês vão perceber que o LED está aceso. E por que o LED está aceso aqui? O LED está aceso aqui porque nós fizemos o favor de não alimentar nada no pino 3, e por não estar alimentando nada no pino 3, ele inverte. Então, como ele está recebendo 0, ou seja, ele não está recebendo corrente, ou está recebendo corrente baixa, aqui ele vai mandar corrente. Então esse aqui é o NOT, porque o que ele receber, ele inverte, exatamente como a porta NOT que a gente aprendeu lá na nossa aula de lógica matemática. E como vocês podem ver, a gente tem vários inputs aqui, né? Então cada input desse é relativo a uma saída. Então se eu usar os pinos corretos, eu posso inverter a carga que eu estou recebendo aqui. E só para provar de novo, eu vou plugar aqui de novo nos 5 volts e vocês vão ver o LED apagar. Viu? Apagou, galera. Agora vamos para o segundo chip, que é o SN74HC32N. Vamos procurar lá o datasheet dele e vamos ver como é que ele funciona. Vamos colocar ele aqui no protoboard e vamos ver ele funcionando. O SN4HC32 é uma entrada de 2 inputs, ou seja, ele vai ter 2 entradas e uma saída. Ele tem 4 entradas dessa e faz o OR, e é o mesmo OR que a gente faz lá na lógica matemática. Então aqui nós temos a pinagem dele, e inclusive aqui, ó, a gente tem até o desenho do OR gate aqui, ó. Toda vez que você vê num circuito eletrônico esse desenho aqui, esse desenho é o desenho do OR. Então aqui, ó, se a gente olhar a pinagem dele, ele recebe os 5 volts no pino 14, o ground no pino 7
E aqui, ó, ele tem 3 pinos para cada OR que existe nesse chipzinho. Então aqui o pino 1 é a entrada A, o pino 2 é a entrada B e o Y é a saída desse primeiro conjunto aqui. Então vamos testar isso na prática agora, montando ele lá usando os pinos 1, 2 e 3, 7 e 14. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar a montagem, pessoal. Como nós sabemos, os primeiros pinos que a gente tem que alimentar é o ground, que fica no pino 7. Então vamos aproveitar esse cara aqui, vamos botar ele no pino 7, que é esse pino aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse pino aqui. E vamos colocar os 5 volts no pino 14, que não por coincidência é o último pino, esse pino aqui. Então beleza, agora o nosso chip está alimentado. Agora nós temos que fazer as entradas e as saídas. A saída desse cara é no pino 3, então vamos botar o nosso LED aqui no pino 3. Vamos ligar ele aqui, pino 3. E agora, vamos ligar aqui, como ele é um OR, vamos ligar 1 ou 1, né? Então a gente vai precisar aqui de uns 5 volts aqui, ou seja, a gente está entrando 1 aqui. Ou melhor, vamos colocar 1 aqui e 0 no outro e vamos ver o que ele responde. Aqui, ó, eu liguei o LED no pino 3, que é a saída, certo? Liguei a entrada 2 no 0 e a entrada 1 no 0. Por que eu liguei no 0? Porque eu liguei no terra aqui. Então, como os dois estão aterrados, não está passando corrente. Então, nesse momento, eu estou passando 0, 0 e o LED está apagado, porque quando a gente fala de OR na lógica matemática, 0 ou 0 é igual a 0. Mas nós sabemos também na lógica matemática que 1 ou 0 é igual a 1. Então, se eu pegar este cara aqui, que é o meu primeiro input, e colocar na corrente, se eu colocar na corrente, o 1 passando corrente e o 2 não passando corrente, aqui a gente tem 1, porque tem corrente passando aqui a gente tem 0, 1 ou 0 é igual a 1, então o nosso LED acende. E se a gente fizer a mesma coisa com a entrada 2, por exemplo, se a gente pegar esse 2 aqui e passar para ele 1, vocês vão ver que ele vai continuar aceso. Por quê? Porque 1 ou 1 é igual a 1. Então vamos lá. 1 ou 1 é igual a 1. 1 ou 0 é igual a 1. Zero ou 1 é igual a 1 e 0 ou 0 é igual a 0. Então vocês podem ver que a gente conseguiu aqui, usando a eletrônica, representar a tabela verdade do OU usando esse chipzinho. E ele tem a mesma característica do outro chip. Como o outro chip é de um chip de input único, porque o NOT é o mais simples operador, você consegue colocar 6 em um único chip. Aqui, como eu preciso de 2 entradas e uma saída, eu só consigo colocar 4, porque eu preciso de 2 entradas para fazer uma saída. Mas mesmo assim, a gente consegue ter 4 ORs dentro de um chip. Então, se você tiver um circuito que você precise usar múltiplos ORs, você pode usar esse cara para até 4 portas. Então, pessoal, nós já falamos sobre a porta NOT, já falamos sobre a porta OR, e agora nós vamos falar sobre a porta AND, que é o terceiro componente que nós vamos usar, que é esse nosso amiguinho aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que é o SN7-4HC08N. Esse cara aqui, ele faz a mesma coisa que a porta OR, só que ele vai fazer com a porta AND. Então aqui nós vamos ter um AND. E sempre lembrando para vocês, quando a gente for colocar na protoboard,
a gente tem que colocar o chanfro virado para o mesmo lado, para a gente não fazer bobagem. Então vou botar ele aqui na protoboard, nas pinagens, e vocês vão ver que a montagem desse cara é idêntica à montagem do nosso queridíssimo OR, porque os chips são extremamente similares. Se a gente for lá no datasheet do nosso queridíssimo chip, o SN4HC8, que também é um AND gate com quatro AND gates de 2 inputs, ou seja, vocês vão ver que a única diferença desse cara aqui para o cara anterior é o desenho que está aqui dentro. No outro chip, o desenho era o desenho da porta OR, agora é o desenho da porta AND. Então, se você olhar esse desenho aqui, um circuito eletrônico, esse desenho é do AND. Então, ele tem 4 portas AND aqui, que a gente pode usar nesses pinos, e a lógica é exatamente a mesma. Então, a gente tem aqui um pino de entrada, outro pino de entrada e um terceiro pino para fazer a saída. Então, se a gente quiser usar esse AND aqui, a gente tem que usar os pinos 1, 2 e 3. E a alimentação também é idêntica, porque o ground também fica no pino 7 e o VCC, ou seja, a alimentação também fica no pino 14. Então, quando a gente for montar esse cara aqui, como é que a gente vai montar ele? Nós vamos colocar aqui no pino 7, nós vamos colocar o ground, como nós fizemos na última montagem. Nesse pino aqui, ó, nesse pino aqui, que é o pino 14, nós vamos colocar os 5 volts. E aqui nós vamos colocar nossas entradas. As entradas 1 e 2 estão no ground, ou seja, eu estou passando aqui 0 e 0. E esse aqui é o LED de saída. Então vamos alimentar o circuito aqui. Circuito alimentado. E vocês estão vendo aqui, ó, tá passando 0. Por que ele está passando 0? Porque a gente está passando 0 e 0. E a única maneira da gente receber 1 na tabela verdade do AND é quando as duas entradas forem 1. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a entrada 1 e jogar no 1, vocês vão ver que vai continuar apagado, porque eu estou passando 1 e 0. E se eu fizer a mesma coisa com a 2, vocês vão ver de novo que está apagado, porque a gente está passando 0 e 1. Agora vamos ver o que acontece quando a gente passa 1 e 1. Quando a gente passa 1 e 1 aqui, olha só que legal, o LED acendeu. Por quê? Porque ele está fazendo 1 e 1 é igual a 1 na tabela verdade. Então tá aqui, se você quer conhecer melhor essas tabelas verdade, vai lá na aula de lógica matemática, não deixa de assistir não. Lá eu explico as tabelas verdade de cada um dessas portas lógicas e a gente vai usar esse conhecimento aqui na montagem desse circuito. E agora que você conhece os 3 gates que nós vamos utilizar no circuito, nós estamos prontos para a próxima aula. Porque na próxima aula nós vamos combinar esses 3 caras, só que em vez de usar os inputs diretos aqui, nós vamos usar os inputs do nosso circuito. E usando os inputs do nosso circuito, a gente vai poder selecionar qual clock que a gente quer usar, usando esses 3 gates aqui. Gostou da nossa aula de hoje, escovador de bytes? Então, continue na nossa playlist. Você vai adorar a continuação da nossa playlist, porque hoje nós apenas apresentamos os gates, ou os CIs lógicos, para construir lógica usando componentes eletrônicos. E essa é só a pontinha do iceberg, porque na próxima aula nós vamos começar a combinar esses caras com o nosso circuito de clock, para a gente montar um seletor de clock muito bacana. Então, pessoal, continue na playlist. Se você não viu os outros vídeos da playlist, começa do início, assiste tudo. Assiste também os vídeos de lógica matemática, vai ter link aqui na descrição do vídeo para a playlist Lógica Matemática e para a nossa playlist aqui de organização de computadores. E nós vamos construir coisas muito legais, sempre aprendendo um pouquinho mais a cada 20 minutos. Então, um grande beijo para você que está acompanhando os nossos vídeos, para você que está dando like, comentando, compartilhando o vídeo com seus amigos. E não se esqueça, acima de tudo, seja feliz.